Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal GoDaddy, Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E nesse vídeo, gente, eu quero tratar de um assunto aqui que, olha, particularmente eu considero um assunto muito importante e eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é perfis comportamentais. Liderança e perfis comportamentais. Você que é líder, você utiliza alguma ferramenta para fazer uma análise, um levantamento do perfil comportamental de cada um dos seus liderados? Você utiliza? E uma ferramenta para fazer o levantamento do seu próprio perfil. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Então, clica no joinha, gente, porque quando você clica nesse joinha, você dá o like, você ajuda para que esse vídeo atinja um número ainda maior de pessoas. E se você não é inscrito no meu canal, e se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, você julgar que esse conteúdo é um conteúdo relevante, faça a inscrição, clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Perfis comportamentais é de fundamental importância, gente, olha, nos treinamentos que eu realizo, nos processos de coaching, nas mentorias que eu realizo. Perfil comportamental é uma das primeiras ferramentas que eu utilizo, principalmente quando se trata de liderança. Por quê? Porque o autoconhecimento é fundamental para você que é líder exercer uma liderança cada vez mais eficiente, uma liderança assertiva, uma liderança de alta performance. Então, se você deseja realmente isso, é de fundamental importância que você conheça, você saiba qual é o seu perfil comportamental e você saiba também qual é o perfil comportamental dos seus liderados. E você utilizar ferramentas que te possibilitem fazer esse mapeamento do perfil comportamental vai ser muito útil e vai ser muito importante para você exercer a sua liderança, tá bom? Então, eu já quero aqui compartilhar a minha tela e apresentar a vocês a ferramenta que eu utilizo nas minhas mentorias, nos processos de coaching, nos treinamentos que eu realizo nas empresas. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente, essa é uma ferramenta que eu utilizo, tá? Uma ferramenta que eu considero assim uma ferramenta muito poderosa, tá, gente? Isso aqui é uma ferramenta muito, muito útil e uma ferramenta que me dá assim um resultado muito bom. Quando eu utilizo essa ferramenta aqui, eu percebo, assim, quando eu utilizo essa ferramenta nas mentorias e a pessoa descobre, a pessoa identifica ali qual é o seu perfil comportamental utilizando essa ferramenta, gente, é muito transformador e é muito impressionante assim ver a fisionomia que as pessoas fazem. Oh, então é por isso que eu tenho esse comportamento, então é por isso que eu acho assim, é por isso que eu me comporto assim, é por isso que eu me relaciono assim. Isso aqui, gente, é muito forte, é muito poderosa essa ferramenta. Então, deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Eu já quero aqui botar em tela inteira, né, para que você... Tá aqui, gente, ó. Liderança e perfis comportamentais. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu quero compartilhar esse conteúdo aqui porque que eu percebo também, gente, ao mesmo tempo que quando eu aplico essa ferramenta, eu percebo assim que aqueles líderes, os líderes para os quais eu aplico essa ferramenta e as minhas mentorias, ao mesmo tempo que eu percebo assim que eles ficam maravilhados, eu percebo também que muitos ficam surpresos, porque às vezes eles nunca passaram assim por uma avaliação ou por um teste, por mais simples que seja, de perfil comportamental. Então, muitas vezes, eles não sabem qual é o seu perfil comportamental. Então, eles vão exercendo ali as suas lideranças sem ter esse conhecimento. E, gente, conhecer de perfil comportamental, desenvolver autoconhecimento, conhecer o seu próprio perfil comportamental é muito importante, tá? Então, tá aqui, ó, liderança e perfis comportamentais. Deixa eu aqui para o próximo slide, ó. O que são os perfis comportamentais? Gente,
os perfis comportamentais são um conjunto de comportamentos mais ou menos regular que me permite fazer um mapeamento. Então, certos comportamentos no ser humano vão apresentando assim certa regularidade. Não quer dizer, gente, isso aqui não quer dizer em hipótese alguma que um ser humano é igual ao outro. Muito pelo contrário, os seres humanos são completamente diferentes. E a utilização dessa ferramenta é exatamente para você poder identificar essas nuances de diferenças que vão aparecer nos mais variados perfis comportamentais. Então, você ter esse conhecimento é muito importante. Então, está aqui um breve conceito, é um conjunto de características comportamentais que diferenciam uma pessoa da outra. Então, está aqui, ó, os perfis comportamentais, um conjunto de características comportamentais que diferenciam as pessoas umas das outras. E, entretanto, algumas dessas características comportamentais se repetem com certa regularidade, ó, permitindo assim que se trace um padrão de comportamento mais ou menos comum, conhecido como perfil comportamental. Então, você vai observar o quê? Que dentre os mais variados perfis comportamentais, eles vão apresentar uma certa regularidade de comportamento, permitindo que se trace um perfil. E quando você consegue traçar esse perfil, aí fica mais fácil de você estabelecer um canal de comunicação mais assertivo com aquele profissional, fica mais fácil de você fornecer o feedback, você se autoconhecendo também, sabendo qual é o seu perfil comportamental, fica fácil também de você desenvolver inteligência emocional e desenvolver também uma estratégia de comunicação que possa verdadeiramente surtir resultado e que possa gerar os resultados que você precisa gerar com a sua equipe. Então, fica aqui, ó, o conjunto de características comportamentais que diferenciam uma pessoa da outra. Entretanto, algumas dessas características comportamentais se repetem. Então, se a gente for pensar assim também, o que é o comportamento, né? O que é o comportamento das pessoas? O comportamento é a forma como cada indivíduo vai reagir aos estímulos externos, né? Então, acontece alguma coisa e alguma coisa externa, né? Então, tudo que acontece externo ao ser humano, no exterior do ser humano, aquilo ali vai gerar uma resposta comportamental, uma resposta emocional. Então, tudo que acontece externamente são estímulos, e esses estímulos vão ser absorvidos pelos nossos sentidos, vão ser processados pela nossa mente, e isso vai gerar uma resposta. E essa resposta a esses estímulos externos, seja elas comportamentais ou emocionais, elas vão representar o comportamento da pessoa. Então, é a resposta que o ser humano vai dar em relação aos estímulos que ele recebe, como a pessoa vai reagir. Então, isso é comportamento. Então, como se identifica esses padrões? Então, tá aqui, ó, né? Como se identificam esses padrões comportamentais? Existem, obviamente, ferramentas, né? Algumas teorias que existem, algumas teorias voltadas ao comportamento humano, alguns conceitos, e existem também ferramentas onde você vai fazer um testezinho, você vai fazer um teste e o resultado, dependendo das respostas, né, que você vai dar a esse teste, então ele vai fazer um mapeamento, vai delinear o seu perfil comportamental. Isso aqui, tá, gente? Hipótese alguma, a gente pode pensar assim que agora cada ser humano eu vou botar dentro de uma caixinha. Então, o ser humano A, ele vai ser sempre o A, ele nasceu A, vai crescer A, vai se desenvolver a e vai morrer como A. E o B como B. Não, isso aqui é apenas uma ferramenta para a gente identificar. Por exemplo, se a gente fosse a utilizar uma matriz SWOT, a gente identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhoria. Então, é para isso que serve as ferramentas de perfis comportamentais, ou de mapeamento de perfis comportamentais. Então, existem aí algumas teorias, né? E uma das teorias mais antigas que a gente conhece é a teoria dos temperamentos de Hipócrates. Então, quem nunca ouviu falar em colérico, sanguíneo,
melancólico e fleumático. Então, esses aí são como o Hipócrates definiu os temperamentos. Então, são 4 temperamentos, tá ali, ó: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Até hoje, muitas vezes é utilizada essa teoria. Lembrando que o comportamento do ser humano, muitas vezes, ou o comportamento do ser humano é definido pelo seu caráter, pela sua personalidade e pelo seu temperamento. Então, existe um tripé que regula e que determina muitos dos nossos comportamentos, né? Que é o quê? O caráter, a personalidade e o temperamento. Então, isso aqui que regula. Então, essa aqui é uma das teorias mais conhecidas, né? E uma das mais antigas que existem a respeito do comportamento humano. Então, aqui, ó, os temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Existe também, gente, ó, uma teoria conhecida como análise transacional, de Eric Berne. Então, ele trabalha aqui basicamente com os estados de ego, né? Então, tem os estados de ego, estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança, que é o que vai aparecer aqui, né? Então, são 3 estados do ego. Então, ele busca um pouco esse conceito aqui, essa teoria, ele busca um pouco lá na teoria, na psicanálise freudiana, e faz uma releitura e uma adaptação. E ele encontra, portanto, aqui 3 estados de ego, né? Estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança, que é... E por que é conhecido como análise transacional? Porque o ser humano, no seu comportamento, vai transitar, né? Ou vai perpassar por alguns desses estados de ego. Em alguns momentos como estado de pai, em alguns momentos como estado de adulto, e em alguns momentos como estado de criança, né? Então, essa aqui é a teoria conhecida como a análise transacional. É uma das teorias, e aqui, claro, o objetivo aqui não é apresentar todas, né? Porque eu utilizo, dentro dos processos os processos de coaching, dentro das mentorias que eu realizo, eu utilizo o método DISC, né? Mas aqui, ó, a outra teoria que existe é a teoria da dominância cerebral, né? Então, são 4 divisões do cérebro. Então, pense no seguinte: essa teoria aqui de um estudioso, de um psicólogo chamado Neil Herman, o que ele faz? Ele pega o cérebro, então é como se você... Deixa eu ver se eu desenho aqui no quadro, aqui, ó. Então, ele pega o cérebro, então, se você visse o cérebro a partir de uma vista superior, né? Assim, aqui, ó. Então, o cérebro tem aqui os seus 2 hemisférios, né? Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, essa teoria da dominância cerebral do Neil Herman, ele faz assim, ó, ele divide o cérebro no meio, aqui, ó, e depois ele vai dizer o seguinte, que a pessoa tem, que esse cérebro ele está dividido em 4 partes, né? Ó, então, aqui, ó, superior esquerdo, né? Essa parte, a parte anterior do cérebro, né? Ó, então, a parte anterior esquerda e anterior direita, e a parte posterior, que fica a parte de trás, né? Então, aqui, ó. Posterior esquerda e direita. Então, dentro dessa divisão cerebral que o Neil Herman faz, é um conceito conhecido também como quadralidade cerebral, ou da dominância cerebral, ele diz assim o que, dependendo da região aqui que domina o comportamento, onde há uma atividade cerebral maior, é o que vai definir ou determinar o comportamento da pessoa. Então, ele divide em um cérebro, em uma pessoa que é mais racional, organizacional, relacional e experimental. Então, esses são as 4 dominâncias cerebrais que podem existir ali na pessoa, né? Dependendo da área do cérebro que mais exerce dominância, que mais exerce prevalência no comportamento da pessoa, então ele chama isso de dominância cerebral, tá bom? O objetivo aqui, tá, gente, não é aprofundar cada um desses
dessas ferramentas, dessas teorias, mas é só para você saber assim que existem ferramentas e existem meios para você identificar o seu perfil comportamental e desenvolver aí, buscar cada vez mais o autoconhecimento, tá? Existe também uma teoria muito antiga, conhecida também como Enneagrama, tá? Onde são 9 tipos, né? 9 tipos de personalidade. Deixa eu escrever aqui só para não ficar... Enneagrama, tá, gente? Ó, é de 9, tá? Enneagrama. Então, são 9 tipos. Enneagrama, então, trabalha com 9 tipos de personalidades, de traços, de características, de traços de personalidade, de características comportamentais. Então, essa é uma teoria muito antiga, inclusive, né, a teoria do Enneagrama, né, há relatos aí de que se trata de uma teoria milenar, então conhecido também como Enneagrama, que são 9 tipos, né, os 9 tipos de personalidade. Então, aqui, gente, que eu trabalho é com a metodologia DISC. Então, o que é a metodologia DISC? Então, essa teoria foi proposta pelo psicólogo norte-americano William Moulton Marston e vem sendo amplamente usada por empresas e organizações dos mais variados segmentos, como ferramenta de análise comportamental e apresentando um elevado índice de acerto no que se refere ao mapeamento dos perfis. Então, tem sido eficiente também em identificar para quais funções e tarefas esses perfis são mais adequados e geram mais resultados. Então, tá aí, gente, ó, William Moulton Marston escreveu um livro intitulado As Emoções das Pessoas Normais. Então, The Emotion of the Normal People. E o que quer dizer isso aí? Que ele se preocupou ali, principalmente nas décadas de 20, de 30, de 40, 50, ele se preocupou em fazer uma descrição e um mapeamento das pessoas que ele considerava pessoas absolutamente normais. Por quê? Porque essa era uma época onde a maioria dos psicólogos e dos estudiosos se preocupavam em estudar pessoas com histeria, pessoas que tinham transtornos mentais, né? E esse psicólogo, William Moulton Marston, ele se preocupou em fazer um mapeamento das pessoas em condições absolutamente normais. E depois, com o desenvolvimento da metodologia DISC, esse método passou a ser utilizado para fazer um mapeamento dos perfis comportamentais das pessoas dentro das empresas, dos mais variados segmentos. E isso, gente, tem um índice de acerto muito elevado. Então, eu mesmo, quando eu utilizo essa ferramenta, a pessoa faz ali um teste, inclusive, gente, a ferramenta que eu utilizo com o teste, eu vou deixar aqui, tá, em um arquivo, em PDF, para você baixar essa ferramenta. Então, você vai poder baixar essa ferramenta e aplique. Então, você que é líder, aplique a você mesmo e aplique também com os seus liderados, porque assim você vai conseguindo você vai podendo fazer um mapeamento do perfil de cada um dos teus profissionais, e na hora que você fornecer um feedback para esses profissionais, você já vai conseguir apresentar a ele quais são os aspectos comportamentais que ele precisa melhorar ou aqueles aspectos que ele pode fortalecer, que podem ser potencializados, tá bom? Então, essa ferramenta realmente tem um índice de acerto muito grande, tá, gente? Quando eu faço a leitura do relatório que caracteriza cada um desses perfis aqui, gente, as pessoas ficam impressionadas como o relatório descreve tão bem o comportamento da pessoa. Então, se você tiver a oportunidade aí, se aprofunde nesse assunto aqui e busque essa ferramenta aqui, que é a ferramenta que eu utilizo. Eu volto a repetir, nas minhas mentorias, nos processos de coaching, nos treinamentos. Então, tá aqui, gente, ó, se você observar que está aqui embaixo o meu contato. Então, se você deseja, né, marcar uma reunião para fazer processo de coaching, para fazer treinamentos aí com a sua equipe, com a equipe da sua empresa, só entrar em contato ou realizar mentorias, né, com as lideranças aí da sua empresa, só entrar em contato, tá bom? Tá aqui, gente. Essa, portanto, é a ferramenta que eu utilizo, a metodologia DISC.
Então, tá aqui, ó, é o método DISC. O que vem a ser o método DISC? DISC é um acrônimo, tá, gente? Então, quando você vê ali, DISC é o acrônimo. Acrônimo de quê? O D é de dominância. Então, quando eu faço o teste, eu consigo perceber, né, o que prevalece no perfil comportamental da pessoa. Isso aqui, gente, eu volto a repetir o seguinte, não quer dizer que uma pessoa assim, que tem um determinado perfil desse, ela seja 100% aquele perfil. Quando a gente faz esse mapeamento, é para a gente identificar o que no comportamento daquela pessoa que prevalece. Qual é a prevalência dentro da metodologia DISC de comportamentos que aquela pessoa tem. Então, com base nos maiores índices, no maior percentual, então a gente vai perceber que ela tem realmente um perfil comportamental que predomina. Mas não quer dizer que o tempo todo, em 100% do tempo, em 100% das situações, a pessoa vai se comportar em 100% daquele jeito. Existe uma probabilidade maior da pessoa manifestar aquele comportamento que está de acordo com o seu perfil. Mas não quer dizer que ela é só aquilo. Também não quer dizer, gente, que a pessoa não possa mudar. Então, a partir do momento que a pessoa identifica e percebe que existem alguns comportamentos que ela precisa deixar um pouco de lado, que são próprios do seu próprio comportamento, né? De suas características, mas que ela precisa desenvolver outros comportamentos ou outras características que são de outros perfis, ela pode muito bem fazer isso também, tá? Porque, às vezes, para ela poder exercer uma liderança, ela vai precisar de características e adotar um determinado estilo de comportamento que não é próprio do seu próprio comportamento, mas ela consegue desenvolver, ela consegue modelar e ela consegue, assim, com esforço, com dedicação, desenvolver outras características comportamentais para que ela possa, se essa pessoa é líder, por exemplo, para que ela possa exercer a sua liderança com mais eficiência. Então, tá aqui, ó. Dominância, ó, são pessoas que querem vencer. Então, qual a característica das pessoas dominantes? São pessoas que querem vencer, que querem superar obstáculos, que possuem um elevado senso de urgência. Daquelas pessoas, gente, que quando você dá alguma tarefa para ela, ela só quer saber da tarefa pronta. Então, são pessoas, assim, executoras. Você dá uma tarefa, dá um desafio para aquela pessoa e ela já parte para cima, já parte para a ação e ela quer ver a coisa pronta, quer ver a coisa resolvida. Então, tem um senso de urgência e uma capacidade de execução muito elevada. Então, gostam de desafios e podem parecer, muitas vezes, incansáveis. Então, essa aqui é só uma síntese, né, das características desse perfil dominante. E o próximo que nós temos aqui, ó, é o perfil influência, perfil influenciador. Quais são as características desse perfil? São pessoas sociáveis, têm facilidade para se relacionar e se comunicar, são pessoas alegres, são pessoas divertidas, são pessoas otimistas, são pessoas para cima, são pessoas que realmente elas conseguem elevar, assim, elevar a estima das pessoas, ela tem uma capacidade de persuasão muito elevada. Então, são pessoas sociáveis, elas conseguem se relacionar muito facilmente, elas fazem amizade de maneira muito fácil. Então, assim, dentro de um ambiente onde requer muito relacionamento, né, muita sinergia, esse aqui é um perfil muito apropriado. Depois nós temos aqui, ó, estabilidade. Então, você vai ver ali, ó, que no acrônimo vai aparecer a letra S, mas é de submission, que é da expressão inglesa, né? E que equivale à estabilidade. E quais são as características do perfil estabilidade? Ó, são pessoas calmas, que valorizam relacionamento de longa data, buscam terminar o que começam com planejamento e método.
Então, essas pessoas aqui são pessoas que tudo para elas precisa ser planejado, são pessoas, já por isso que diz, né, estabilidade. Então, elas gostam assim, elas preferem assim as coisas, que as coisas permaneçam como são, elas não gostam muito de mudança, de mudanças rápidas, mudanças sem planejamento. Estão percebendo assim como que você já vai conseguindo assim imaginar aí na sua mente se tem alguém na sua equipe que tem esse comportamento aqui, né? E assim como os demais. Então vamos lá, ó. Perfil conformidade. Então da letra C, ó, são pessoas exigentes com a qualidade, são pessoas perfeccionistas, pessoas detalhistas, orientadas para normas e procedimentos. Gente, essas aqui são aquelas pessoas assim, ó, que têm um olhar muito clínico, são pessoas muito detalhistas, são pessoas muito metódicas, são pessoas muito perfeccionistas, elas gostam das coisas muito perfeitinhas, das coisas na ordem, das coisas organizadas. Então, esse aqui é o perfil conformidade. Então, você já vai conseguindo identificar na sua equipe alguém com essas características. Agora, indo adiante, gente, ó, por isso que eu utilizo essa ferramenta. Quando eu utilizo essa ferramenta, não quer dizer assim, ó, então, digamos que tem lá 100 questões para a pessoa marcar lá um X, né, com questões objetivas, né, de múltiplas escolhas. Então, a pessoa não quer dizer que ela vai dar 100% algum desses perfis, mas ela vai ter uma prevalência, porque o ser humano, de um modo geral, ele vai realmente transitar por alguns desses perfis em alguns momentos, só que na maior parte do tempo, então vai ter algumas características ali que prevalecem no comportamento e no perfil dele. Então, por isso que a gente chama, por isso que essa ferramenta ela se baseia com base naquilo que predomina no comportamento da pessoa, né? Então, isso precisa ficar bem claro, gente, para a gente não começar a taxar as pessoas, tá? O objetivo não é esse. Então, agora vamos lá, então, ó, estratégias de comunicação. Gente, isso aqui é muito importante, você traçar uma estratégia de comunicação para lidar, para se relacionar e para você se comunicar, para fornecer feedback com essas pessoas. Vamos lá, então, ó. O dominante. Então, quais são as estratégias de comunicação que você pode utilizar? Seja rápido. Então, você que é líder já vai se atentando a essas coisas. Quando você tem uma pessoa de perfil dominante na sua equipe, que é aquela pessoa assim mais intempestiva, mais impetuosa, quando você dá uma tarefa, dá um desafio, então ela é uma pessoa assim que ela já foca no resultado. Uma pessoa de perfil dominante, ela tem um foco no resultado. Então ela emprega esforço, emprega energia para buscar o resultado a todo custo. Quando você vai se comunicar com essa pessoa, olha, seja rápido, seja claro, seja específico, direto ao ponto, não jogue conversa fora. Gente, a pessoa de perfil dominante, olha, elas são pessoas assim que têm um senso assim de deboche, elas debocham assim com muita facilidade, sabe? E principalmente quando elas veem assim que você está enrolando muito, que você está se atrapalhando, gente, elas são pessoas implacáveis assim nesse sentido. Então, seja rápido, seja claro, seja específico, seja direto ao ponto, não jogue conversa fora, não se mostre inseguro ou hesitante. Então, você precisa, ao se comunicar com uma pessoa de perfil dominante, então você chega com uma postura, você chega assim, seja claro, seja reto, seja direto ao ponto, seja objetivo, permaneça nos assuntos profissionais. Então, não fica assim, divagando, né, trazendo assuntos. Tem uma técnica que a gente utiliza que é o rapport. Você vai conversar com uma pessoa para você fazer o quebra-gelo, né, estabelecer uma conexão que com o perfil dominante não funciona muito. Então, ele prefere que você chega já direto ao ponto. Então, esse negócio de ficar jogando conversa fora, falando de assuntos aleatórios, assim, não funciona muito. Então, seja objetivo na sua comunicação. Mostre de forma clara e objetiva as probabilidades de sucesso para cada alternativa colocada. O perfil dominante, ele tem assim uma ideia inerente com ele muito de o que eu vou ganhar com isso. Então, isso é uma característica do perfil. Não quer dizer que ela vá trapacear, vá fazer nada desonesto, porque isso aqui não está avaliando assim a questão do caráter da pessoa, mas é que é algo inerente ao comportamento. Então, se você tiver a possibilidade de demonstrar o que a pessoa vai ganhar ao fazer aquilo que você está pedindo, vai facilitar muito o seu trabalho de liderança, tá bom? Vamos lá, então, perfil influente, ó. Como você
qualquer estratégia de comunicação que você pode ter com o perfil influente. Então, use um tom de voz amigo, com uma postura descontraída e animada. Esse aqui, gente, já gosta do abraço, já gosta do contato físico, então aquela pessoa divertida, alegre. Então, procure conversar de assuntos informais antes de abordar assuntos profissionais. Então, tu vê que já é o contrário, né? Ao passo que um dominante ele prefere que você já vá direto ao ponto, esse aqui você já pode estabelecer um rapport, estabelecer uma conexão, falar de algum assunto aleatório, procure saber do que ele gosta, se gosta de um time de futebol, se gosta de praticar algum esporte, do que quer que seja, que você souber que esse perfil aqui, ou que teu liderado lá que tem esse perfil goste, então comece por esse assunto aí, né, antes de começar a falar de assuntos profissionais. Faça perguntas, né? E peça a opinião. Então, ele gosta muito, esse perfil influente, ele gosta muito, né? Influenciador, ele gosta muito de se sentir participante. Então, ele gosta de estar presente em festas, ele gosta de estar presente em eventos, né? São pessoas assim, que gostam realmente de se aparecer. Elas gostam. Então, quando você vai tratar de algum assunto, de alguma reunião, peça a opinião dela. Ela gosta de se sentir participante do projeto, né? Daquilo que está acontecendo. Faça perguntas, peça opinião e estimule compartilhar as suas ideias, né? Então, dê espaço para que os seus sonhos e desejos sejam compartilhados, né? Valorize e respeite as suas emoções. Tá aí, ó. Agora, vamos lá. Perfil estabilidade, né? Ou submission, do inglês, né? Ó, aproxime-se de forma amigável, informal, quebre o gelo, evite ser muito rápido e direto ao ponto. Então, o perfil estabilidade, gente, pelo fato dele ser pessoa assim, que gosta das coisas muito planejadas, então não chega assim com muita agressividade, né? Não chega assim, é muito usar uma expressão que não chega muito de supetão, né? Chega assim com calma, chega com cuidado, chega de forma amigável, mais informal, quebra o gelo e tal. E não seja bruto e agressivo na tua forma de falar. Gente, por que eu digo que isso aqui é uma ferramenta muito importante? Porque aqui o líder vai entender que para cada perfil, para cada pessoa que ele tem ali na equipe, ele precisa estabelecer uma estratégia de comunicação. Uma coisa que a gente conhece hoje, gente, como gestão da singularidade. Então, tão importante para o líder ou tão importante vai ser para o líder conhecer os processos, né, ter conhecimento técnico daquilo que ele realiza, mas ele vai ter, na medida que ele se torna, a partir do momento que ele se torna um líder de equipe, ele vai ter realmente que se preocupar em desenvolver competências e habilidades relacionadas ao desenvolvimento humano e ao comportamento, entender como o ser humano funciona, como o ser humano reage, como o ser humano age, como ele se comporta. Ele vai ter que entender, sim, de comportamento para poder fazer esse mapeamento e estabelecer realmente uma estratégia de comunicação eficiente e eficaz. Então, aquela ideia, aquele conceito, aquele pensamento de que eu sou um líder que é o seguinte, eu tenho o meu jeito, o meu jeitão de ser, eu sou uma pessoa dura, né? Por isso que eu sou líder aqui. Então eu chego de sola, né? Eu já chego dizendo o que tem que ser dito, sou direto. Gente, de acordo com considerando os mais diferenciados perfis comportamentais que você vai ter lá na sua equipe, se você adotar somente um jeito de ser, um jeito de se comunicar, uma postura única, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você tem que colocar isso na sua mente. Você que é líder, coloque isso na sua mente. Tenha isso na sua mente, que você precisa estabelecer um canal de comunicação, um canal de relacionamento, de fornecimento de feedback, um estilo de liderança. Isso aqui é um outro assunto que a gente aborda aqui também. Um estilo de liderança que seja adequado e que possa extrair o máximo de resultado de cada membro da sua equipe, de cada liderado seu. Então, isso aqui é importante. Por isso que essa aqui é uma das primeiras ferramentas que eu utilizo quando eu vou realizar mentorias, processo de coaching, treinamentos. Por quê? É importante, primeiro, o líder conhecer o seu próprio perfil comportamental e, em segundo lugar,
utilize essa ferramenta para fazer o mapeamento dos membros da equipe. Então, ó, use um tom de voz brando, sincero, honesto, tenha calma ao escutar suas ideias e necessidades, respeite o tempo necessário para que a exposição do raciocínio seja completada, né? Então, não seja daquela pessoa assim muito afoita que a pessoa está falando, você nem deixa ela completar um raciocínio, não deixa ela completar aquilo que ela está falando, você já corta, né? Então, tenha esse cuidado, né? Saiba ouvir, que é uma outra competência de líder, né? Que a gente sempre enfatiza. Perfil conformidade. Tem lá, ó, evite chegar muito perto. Então, essas aqui são pessoas assim, que têm um nível de formalidade já um pouco mais elevado, né? Então, são pessoas que gostam de estar toda alinhadinha, toda passadinha, toda cheirosinha, tudo, né? Os vincos, né, das roupas, tudo bem certinho. Então, assim, então evite chegar muito perto, tocar, ser muito pessoal ou informal. Elas gostam mais de formalidade. Então, chega, cumprimenta, saúda a pessoa, né? E seja direto, específico, sem rodeios também, e sem ser agressivo também. Então, são pessoas assim que são muito racionais, né? E elas gostam assim de seguir as regras. Então, se existem as regras, vamos seguir as regras. Organize-se com todas as informações necessárias antes de conversar com ele. Prepare-se com antecedência. Como elas são pessoas assim que são muito atentas a detalhes, muito meticulosas, muito detalhistas, muito perfeccionistas, então não adianta você chegar ali para ela, pedir para fazer alguma coisa com as informações pela metade. Então elas são pessoas que realmente gostam e preferem que você chegue ali munido de todas as informações, de todos os detalhes, de todos os procedimentos, para que elas possam realmente fazer um trabalho minimamente satisfatório, né? Porque do contrário você não consegue persuadir essa pessoa. Então planos de ação devem ser detalhados com relação a datas, recursos, etc. Então, não adianta chegar, vamos ver se dá, vai chegar a pedir alguma coisa sem prazo, sem um procedimento, sem as especificações, sem os detalhes. Com essa pessoa não funciona com o perfil conformidade. Agora, vamos lá, então. Aspectos comportamentais a serem desenvolvidos. Gente, essas pessoas aqui, cada perfil desse, então tem as características positivas, as características fortes, né, os pontos fortes de cada perfil, e tem os pontos a serem desenvolvidos. Então, se você, por exemplo, deseja de uma pessoa, né, que tem um perfil dominante, que ela se relacione muito com as pessoas, isso não é algo assim que é inerente do perfil. Então, ela é uma pessoa assim que foca muito em resultado, então o foco dela não é muito de pessoas. Se você precisar que ela desenvolva essas competências, ela vai ter que fazer cursos, vai ter que fazer treinamentos, vai ter que desenvolver boa leitura, e para ela, essa questão de relacionamento, para aquilo que ela faz, vai ter que fazer muito sentido para que ela venha buscar isso. Então, é importante que você, líder, forneça o feedback para essa pessoa, demonstre o quanto é importante ela desenvolver essa competência para que ela possa realmente buscar, através de treinamentos, através de cursos, através de livros, através de coach, através de mentorias, enfim, mas para que ela realmente possa perceber que aquilo é importante e ela possa buscar aquilo para poder desenvolver competências que não são características do comportamento dela, ou do perfil comportamental dela. Isso é possível? Sim, claro que é possível. Então, existem várias, né? A pessoa vai modelar, ela pode modelar o comportamento de outra pessoa, né? Ela pode desenvolver perfeitamente outras competências, né? É muito comum, por exemplo, gente, quando eu realizo mentorias ou processo de coach, a pessoa fazer um teste desse no começo do processo e depois fazer outro no final, depois lá de 10 sessões, e a pessoa já vê que e a pessoa mesma percebe que ela já desenvolveu algumas competências que não eram próprias lá do perfil comportamental dela no começo. Então, aquela análise que ela fez lá no começo, quando chega lá no final do processo, já está um pouco diferente. Muitas coisas que eram assim, muito elevadas do perfil da pessoa, que já eram próprias do perfil, ela conseguiu diminuir um pouco, né, através da tomada de consciência,
E muitas coisas que ela não tinha no perfil comportamental dela, que não eram próprias, ela conseguiu desenvolver ao longo do processo. Então, esses aspectos comportamentais a serem desenvolvidos, isso aqui é muito importante, tá? Então, do dominante, olha só, o que o dominante precisa desenvolver em termos de comportamentos a serem desenvolvidos? Ela precisa desenvolver mais paciência, então serem pessoas mais compreensivas, né? Ou serem mais compreensivos, dar mais atenção às pessoas, mais humildade. Por que essa questão aqui acaba entrando? Porque como elas são pessoas assim que elas têm um senso assim de autossuficiência muito elevado, então elas muitas vezes acham que não precisam da ajuda de ninguém. Então, às vezes, buscar a opinião de outros, buscar ajuda, buscar apoio, isso aqui é algo que precisa muitas vezes ser desenvolvido, porque elas precisam desenvolver humildade, e é necessário humildade, né? Muitas vezes, para você pedir ajuda, para você pedir o apoio, e elas precisam desenvolver isso. Então, consideração pelos outros, então, ter mais consideração pelos outros. A tendência é que quando elas fazem alguma coisa ali em grupo, o dominante acaba querendo trazer todo o mérito para si, né? Ele não tem, às vezes, muitas vezes, uma consciência da coletividade. Não, isso aqui foi eu que fiz. Então, deu a missão aqui para eu cumprir, eu chego lá e faço e acabou. Então, às vezes, ele acaba querendo ficar sempre com o mérito, né? Então, traçar metas mais coletivas, desenvolver empatia, né? Se colocar no lugar do outro, perceber quando o outro está triste, quando o outro está com medo, está com raiva, né? Desenvolver isso aí e saber ouvir, né? Que muitas vezes não tem muita paciência, né? Não tem muito saco para ficar ouvindo o que o outro tem para dizer, mas ele precisa muitas vezes desenvolver isso, né? Que são aspectos comportamentais a serem desenvolvidos. Vamos lá então do influência, perfil influência. O que precisa desenvolver? Ser mais direto, porque às vezes pelo fato de conversar muito, né? E de buscar muito essa questão de relacionamento e falar até pelos cotovelos, acaba sendo assim, dando muita volta, né? Até porque esse perfil, como eles são focados assim no relacionamento, tem foco em pessoas, o que eles menos querem é entristecer as pessoas, é magoar as pessoas, é chatear as pessoas. Então eles querem todo mundo por perto. Então ter controle do tempo, controle emocional, dados analíticos, buscar desenvolver, né, buscar mais dados analíticos, né, porque fica às vezes muito assim na superficialidade, né, buscar mais foco, prazos realistas, né, que às vezes como eu estou dizendo, às vezes a pessoa para não esse perfil influência, para não decepcionar, para não desapontar, para não entristecer o outro, às vezes alguém pede alguma coisa para ele, não, pode deixar comigo que eu faço. Para quando precisar amanhã, não, beleza. Ele fala assim para não afastar a pessoa, para não entristecer, e às vezes ele não consegue dar conta de entregar aquilo, né? Então isso gera o que ele mais acaba querendo evitar, acaba às vezes sendo o que mais acontece, né? Trazendo um problema para o relacionamento. Então avaliar as pessoas mais pela razão do que pela emoção, né? E ser mais organizado. Claro que esse assunto aqui de razão e emoção é uma coisa que precisa ser muito mais bem detalhada, né? Então vamos lá, o perfil agora estável. Aspectos comportamentais a serem desenvolvidos, então ser mais entusiasmado, que são pessoas assim que às vezes não demonstram assim muita energia, né? Não, são pessoas que não vibram muito, pessoas que não celebram muito, então são pessoas assim muito linear assim no seu comportamento, né? Ou na manifestação das suas emoções, né? Então precisam manifestar um pouco mais de entusiasmo, isso aqui é algo que é possível desenvolver também, mais flexibilidade, aceitação e interação com os outros estilos comportamentais, enfrentar mais desafios, né? Porque como elas são pessoas estáveis, então elas não gostam de mudança, né? De nada que é novo, de nada que é muito desafiador, que vai exigir, né, muito esforço, elas preferem deixar as coisas como estão. Então, se você já vai identificando aí, né, pessoas assim, ou marido, ou esposa, ou algum filho, né? Isso aqui você já vai conseguindo identificar, né? Ser mais tolerante, adotar um ritmo mais rápido e assumir mais riscos, né? Aqui, ó. Agora, perfil conformidade. Consciência, tomar consciência, um pouco mais de consciência dos sentimentos, né? Perceber os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, verbalizar mais, né? Verbalizar mais as emoções, inclusive, né? Buscar trabalhar mais em equipe. Por quê? Perfil conformidade prefere muito mais trabalhos isolados, prefere mais trabalhar sozinhas. Por quê?
Porque como elas gostam que as coisas sejam feitas do jeito dela, então, se chegar alguém e querer fazer diferente, querer inovar, querer fazer de uma forma diferente, para ela já vai gerar conflito, né? Então, por isso que eu estou enfatizando aqui a importância de você, líder, conhecer o seu próprio perfil e também conhecer o perfil dos seus liderados. Dar mais importância para o feito do que o perfeito. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui com a minha tela, então. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, tá? Perfis comportamentais. A importância de você, líder, conhecer o seu próprio perfil comportamental. A importância de você, líder, fazer um mapeamento do perfil comportamental de cada membro da sua equipe para que você possa, de fato, estabelecer uma estratégia de comunicação, para que você possa fornecer feedback com mais assertividade, para que você possa ajudar os seus liderados a se desenvolverem dentro daquelas competências que muitas vezes no perfil dela falta, né? E naquilo que está sobrando, que às vezes sobra no perfil, muitas vezes você coloca aquela pessoa para exercer uma tarefa, um trabalho, executar uma atividade, cujas características do perfil favorecem mais. Então, você vai fazer um melhor aproveitamento dessa pessoa. E com isso você vai conseguir gerar engajamento, gerar comprometimento. Essa é a importância de você conhecer, de você líder, conhecer de perfis comportamentais, tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui tenha, de fato, contribuído para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, que esse conteúdo aqui tenha, de fato, ajudado você a fazer uma reflexão, né, do seu próprio perfil e de como que você pode usar essa estratégia aí com seus liderados. Repito que essa ferramenta vai ficar disponível aqui, fixado no primeiro comentário da gente. Então, essa ferramenta que eu utilizo, a ferramenta de análise de perfil comportamental, que eu utilizo nas minhas mentorias, nos processos de coach e nos treinamentos, ela vai ficar disponível aqui. Você pode baixar essa ferramenta e use, gente, use mesmo, aplique a você mesmo, aplique com os seus liderados e se torne cada dia mais um líder mais eficiente, eficaz e de alta performance, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.